Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um abraço a todos. Estou passando hoje por aqui para falar sobre seleção brasileira e fundamentalmente sobre Copa América. Qual a importância da Copa América agora em 2021? Por que eu estou falando nesse assunto, falando de seleção brasileira, falando em Copa América, que vai ser só lá em junho e julho? O calendário em 2021 vai encavalar novamente. Nós tivemos a situação em São Paulo e em vários outros estados do cancelamento de 15 até 30 de março das competições. A Federação Paulista ainda tenta levar para outros estados, promete entrar na justiça, enfim. Mas o certo é que no atual momento, assim como Goiânia, assim como Espírito Santo, como Minas Gerais, alguns outros estados, os estaduais estão parados. Isso significa que assim que eles retomarem, talvez, tomara, a partir do mês de abril, você vai encavalar o estadual com o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já começou para alguns times. E, evidentemente, depois já vem o Campeonato Brasileiro, Libertadores ao mesmo tempo, já que Copa do Brasil. E tem vários times, os principais times brasileiros, vão encavalar o estadual no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Então, gente, para que você, com tantos campeonatos, sem ter dado férias para os jogadores, campeonato atrás de campeonato, você vai definir uma Copa América agora em 2021? Essa Copa América era para ter sido realizada no ano passado. Passaram para 2021. Mas se a pandemia continua, se os países ainda não conseguiram vacinar nem 50%, nem 30%, nem 20% da sua população, se vai demorar para a gente ter imunidade de rebanho, uma tendência, e a gente está vendo as pessoas, principalmente os médicos, falando que até o final do ano nós vamos continuar usando máscara, até o final do ano nós não teremos toda a população, e aí não é só brasileira, né? No caso da Copa América, é toda a América do Sul. O maior exemplo dessa situação é que haviam sido convidados a Austrália e o Catar. Eles iam participar da Copa América. Já desistiram. Já desistiram porque o calendário também, tanto na Austrália como no Catar, está encavalando. As seleções têm as eliminatórias. E aqui a mesma coisa. Se você pegar no cenário sul-americano, os jogos agora de março e abril foram cancelados. Por quê? Porque a Europa não vai liberar os jogadores sul-americanos para defender seus países. Eles não vão viajar da Europa para cá, ficarem presos e depois demorar para retornar. Não vão. Então, até por isso, a Conmebol definiu o quê? As eliminatórias sul-americanas em março e abril já não estão sendo realizadas. Então, veja que vai encavalar eliminatórias, Copa América, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, estaduais, Sul-Americana. Para que, gente? Para que precisa essa competição? E foi definido, como a Austrália e o Catar não vão mais participar, ficou definido o quê? 2 grupos no início, ela começa em 13 de junho, com 2 grupos de 5. Aí você vai fazer 4 jogos. Esses 5, 4 se classificam para a próxima fase. Então, além da competição, que vai ser em 2 países, né, na Argentina e na Colômbia, ser uma competição longa, aí você vai jogar para 4 se classificarem numa chave de 5. Situação totalmente desnecessária. Se vai realizar, que não faça um campeonato mais curto, né? Um mata-mata, alguma coisa que você facilite para todo mundo. Mas, enfim, o certo é que a Conmebol definiu que a competição vai começar no dia 13 de junho. No grupo A você vai ter Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. No grupo B você vai ter Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Equador, Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia e Equador. São 5, exatamente. E olha a situação mais preocupante ainda. O Brasil, né, o grupo da Argentina vai jogar na Argentina. O grupo do Brasil vai jogar na Colômbia, onde está a seleção colombiana na chave do Brasil. Olha as viagens. O Brasil joga o primeiro jogo com a Venezuela em Medellín. O segundo jogo do Brasil com o Peru é em Cali. O terceiro jogo do Brasil
a Colômbia em Barranquilha. O quarto jogo do Brasil é Bogotá. Olha a viagem para fazer a primeira fase. Você vai se classificar com tranquilidade e ainda vai ficar depois viajando para lá, viajando para cá, gente. Então, competição desnecessária, acúmulo de partidas. Os jogadores, no caso específico da seleção brasileira, mas de todas as seleções sul-americanas, a maioria joga no futebol europeu. Os caras vão chegar de uma maratona de jogos, já vão ter que viajar, e viagem atrás de viagem, em situação delicada, no meio de uma pandemia, numa competição, não vale absolutamente nada. Não vale absolutamente nada. Então não era o caso, até para preservar a Sul-Americana e a Libertadores, para respeitar os nacionais, né? A gente está falando especificamente no Brasil, mas o argentino, o campeonato colombiano, o campeonato venezuelano, enfim, respeitar os seus campeonatos nacionais e, no caso específico brasileiro, nos estaduais. Era de bom senso acertar essa situação, porque os jogadores vão ser prejudicados, vão ficar enfrentando maratona de jogos, voos, hotéis, no meio de uma pandemia, gente. Uma pandemia terrível, preocupante. Então, até por isso, eu entendo que é totalmente desnecessária. Essa semana, com a divulgação do calendário por parte da Conmebol, entendia que, com a desistência do Catar e da Austrália, viria de um bom senso falar, poxa, ou vamos mudar a fórmula, ou vamos cancelar, ou vamos fazer de novo lá na próxima temporada, em 2022. Ou não faz, gente. Já vem a Copa do Mundo, não faz. Era muito mais prudente, muito mais inteligente. Você vê que esse ano também é ano de Olimpíada. Então você vai desfalcar os clubes e vamos falar agora em respeito aos clubes. Ah, mas a seleção brasileira, a maioria dos jogadores convocados pelo Tite, eles estão na Europa. Não vai desfalcar tantos times assim. Mas como tanto? Vamos lá. Nas últimas convocações do Tite, o Palmeiras tinha o Everton e o Gabriel Menino. Se você tira 2 jogadores, mas o Palmeiras é um time rico, o time tem elenco. Não importa, gente. Está tirando 2 titulares. Estão sendo convocados o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Gabigol, já foi o Pedro. Ou seja, o Flamengo também tem vários. Né? O Rodrigo Caio já foi o Jeromel do Grêmio. Enfim, a gente não sabe a necessidade do Tite, o que ele quer testar, está próximo de Copa do Mundo. E aí você vai desfalcar os times, né, justamente no momento que eles mais precisam. Junho e julho, você está ali em fase decisiva de Copa do Brasil, você está em fase decisiva de Libertadores, você está com o Campeonato Brasileiro desenrolando. Né? E aí os jogadores já vêm de maratona, porque daí os estaduais já vão ter terminado, mas os times, principalmente os maiores, aqueles que brigam por títulos, aqueles que frequentemente cedem jogadores para a seleção brasileira, está disputando muitos campeonatos. Então, os jogadores vêm de maratona, vêm de falta de férias, vêm de preocupação, muitos deles tiveram Covid. Para quê? Para quê? E se você poderia usar até o mês de 13 de junho, até mais ou menos 13, 14 de julho, esse mês, até para desafogar talvez as eliminatórias, faz um jogo final de semana, você dá uma paradinha e faz um jogo, e aí você vai facilitando a vida dos clubes. Mas não, a Conmebol não entendeu assim, divulgou já a tabela, tirou evidentemente o Catar e a Austrália, colocou o Brasil, por exemplo, joga, estava até anotando aqui, 14/6 com a Venezuela em Medellín, 18/6 com o Peru em Cali, 24/6 com a Colômbia em Barranquilla, 28/6 em Bogotá com o Equador. É óbvio que o Brasil vai estar entre os 4. É óbvio que o Brasil vai para as quartas de final. Então, quer dizer, você já fez 4 viagens dentro do mesmo país, hotel atrás de hotel, aeroporto atrás de aeroporto, ônibus atrás de ônibus, porque as delegações vão do aeroporto até o ônibus. Para que sujeitar não só a seleção brasileira, mas todas as delegações a isso? Para que provocar nos jogadores que vão estar terminando a temporada na Europa um acúmulo de jogos desnecessário e depois eles vão ter que voltar já para a pré-temporada para os clubes? Mais um ano. Para que desfalcar os clubes brasileiros?
já vem de maratona, vai encavalar jogos com a suspensão de vários estaduais, e aí com as fases decisivas das competições. Qual o nexo disso? Não entendi, continuo não entendendo, entendo que as confederações, as federações, e aí no caso a Conmebol, né, elas deveriam conversar, deveriam de maneira inteligente racionalizar o calendário e facilitar a vida de jogadores e dos clubes, e principalmente terminar com esse excesso de competições. Precisamos ter uma Copa América num ano de pandemia, segundo ano de pandemia, com tanta gente morrendo, com falta de vacina, com situações preocupantes para os jogadores, para os seus familiares. Enfim, uma crítica que eu tenho feito e vou continuar fazendo à Conmebol. Não tem nexo essa Copa América. Gostaria que vocês também escrevessem aí, dessem o seu like, façam a sua inscrição no canal e me passem a sua opinião. Vocês entendem que é a necessidade da Copa América? É importante para a seleção brasileira? É uma competição que pode ser preparar a seleção brasileira para a Copa do Mundo? Ou já as eliminatórias sul-americanas bastam? Não precisaria dessa competição, dessa maratona de jogos. Conto com a participação de vocês, conto com a inscrição de vocês no canal, principalmente com a opinião e com a sugestão de pauta. Ok? Grande abraço e até a próxima.